Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, vamos meditar em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Vamos ler do 43 ao 48. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite sobre essas poucas palavras de Jesus. São somente 6 versículos. Mas nesses 6 versículos, Jesus diz provavelmente o ensinamento mais profundo do Evangelho, que é a respeito do amor. Ele fala aqui tanto do amor de Deus, como do amor que nós devemos ter para com o próximo. Sem dúvida, é um dos ensinamentos mais difíceis de praticar. E eu não estou pregando essa palavra para vocês porque eu já sou perfeito e pratico isso com perfeição. Pelo contrário, a cada dia eu tenho buscado a Deus e pedido a sua misericórdia para me ajudar a viver isso que eu sei que é a vontade dEle para cada um dos seus filhos. Mas infelizmente nós vivemos tempos hoje onde, como Jesus disse que iria acontecer, o amor de muitos tem esfriado. Jesus foi quem profetizou isso. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem persevera até o fim é aquele que ama, aquele que é de Deus, que vive em amor até o final da sua vida. Esse é aquele que persevera. Então nós vamos meditar um pouco aqui a respeito disso. No versículo 44 ele diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, primeiramente eu quero falar um pouco sobre amar. O que significa amar? Às vezes as pessoas não entendem o que é que significa amar. Amar não é simplesmente um sentimento, um sentimentalismo. Amar não é simplesmente gostar. Muitas pessoas acham que amar é um sentimento de você simplesmente gostar de alguém, de você sentir uma afeição por outra pessoa, de você ter vontade de ter uma amizade com ela, de ter sentimentos bons para com aquela pessoa. Isso é gostar. Isso não é amar. Porque amar é muito mais do que sentimentos. Amar, nós vemos na palavra de Deus, que amar é atitude. Amar é prática de vida. Amar é você vivenciar em atitudes diárias um amor para com outra pessoa. Então, muitas pessoas pensam que, quando Jesus disse que eu tenho que amar o meu inimigo, isso quer dizer então que eu tenho que gostar de ter amizade com ele, de andar junto com ele, eu tenho que ter sentimentos bons por ele, eu tenho que querer estar vivendo em comunhão com ele, chamar ele para passear, vamos ter uma amizade, eu quero que você seja meu amigo. Não é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Porque muitas pessoas que são más e que nos fazem o mal, que são inimigos, são pessoas com quem a convivência é praticamente impossível. São pessoas
terríveis, são pessoas más. O que ele está falando aqui são de atitudes, de você fazer o bem, de você servir, de você ajudar, de você se doar por aquela pessoa, de fazer algo por ela, de você ser uma pessoa que vai fazer o bem a ela em toda oportunidade que você tiver, orando, ou ajudando, ou aconselhando, ou fazendo qualquer outra coisa. Isso é amar. Amar não é simplesmente um sentimentalismo. Amar é muito mais do que isso. Se você ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, você vai perceber que as coisas que fala ali são atitudes. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, não arde ciúmes. São atitudes que a pessoa que ama tem. Ele não está falando de sentimentalismo. E amar os inimigos é o que ele fala aqui. Porque o amar aqueles que nos amam, como a gente vê aqui mais na frente, é muito fácil. Qualquer pessoa incrédula faz isso. A grande marca que distingue o cristão daquele que não é cristão é amar os inimigos. É amar aqueles que não merecem. É amar aqueles que nos fazem mal. É amar aquelas pessoas que são más. É isso que realmente vai distinguir um cristão de um não cristão. Porque um incrédulo, ele não vai amar um inimigo. Ele não quer amar quem lhe faz mal. Ele só quer amar quem lhe faz bem. Quem o trata bem. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito interessante. Aqui ele diz no versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Uma coisa muito importante da gente compreender nesse texto é que Jesus nos manda amar. Porque primeiramente, Deus é amor. Deus ama. Por isso que nós temos esse mandamento de amar o próximo. E ele diz claramente que para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Para que você seja considerado um filho de Deus, você tem que agir como Deus. Você tem que ser parecido com Ele. Você tem que ter um coração como o dele. Você tem que ter atitudes como as que Ele tem. E aí ele deixa bem claro que Deus, Ele ama tanto os bons como os maus. Bons aqui não no sentido de uma pessoa boa na sua essência, mas ele está falando bons no sentido daquelas pessoas que são de Deus. Aquelas pessoas que são tementes a Deus. Deus ama tanto aqueles que temem o seu nome, como aqueles que não o obedecem. Deus ama os justos e os injustos. Deus ama os bons e os maus. Deus ama todas as pessoas da humanidade, irmãos. Qualquer pessoa que venha à sua mente nessa hora, que você possa estar pensando, não é possível que Deus ame aquela pessoa. Deus ama. Pode ser o pior assassino, estuprador, ou ditador, ou a pior pessoa do mundo. Deus ama todas as pessoas. Como ele diz aqui, ele faz o sol brilhar para todos. Ele faz a chuva vir sobre todos. Você já viu Deus fazendo chover só na plantação do cristão e na plantação do não cristão não chover? O sol brilhar só sobre algumas pessoas e sobre outras não? Não existe. Os incrédulos todos os dias são abençoados por Deus. Isso é uma prova do seu amor. Todos os dias Deus os abençoa com comida, com roupa, com saúde, com força para viver, para fazer as suas coisas, ainda que eles amanheçam o dia e não agradeçam a Deus, blasfemem de Deus, sejam inimigos de Deus, ainda assim Deus continua providenciando para eles coisas boas. É ou não é assim? Não é assim que acontece. Isso mostra o quê? Que Deus ama indiscriminadamente.
Deus não é parcial, ama uns e outros não. Deus ama todas as pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama todo o mundo. Agora, isso não significa que todo o mundo vai ser salvo. Porque para ter a vida eterna, como ele diz, tem que crer no seu filho. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Mas o amor de Deus alcança todas as pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que Deus ama cada pessoa deste mundo. Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. 1 Timóteo 2,4, Deus diz: porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Essa é a vontade de Deus. Isso é consequência de quê? Do seu amor. Porque Deus ama cada pessoa, ama os justos e os injustos, e abençoa os justos e os injustos. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente compreender o tipo de amor que a gente está falando aqui. É o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Não é um amor condicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Sabe o que significa amor incondicional? Significa que Deus ama independente do que a pessoa é, independente do que a pessoa faz, independente de qualquer coisa. Deus ama. É isso que esse texto deixa bem claro. Porque se Deus não amasse os ímpios, Deus não fazia nada por eles, só abençoava a igreja. Mas Deus ama todas as pessoas. E se Deus ama nas coisas mínimas, isso quer dizer que Deus ama nas coisas maiores. Porque se Deus ama no providenciar o pão, no providenciar a roupa, no providenciar a água, será que Deus não ama com relação à salvação? Será que Deus só quer salvar a igreja? Será que Deus só quer salvar aqueles que estão crendo nele ou que vão crer? Deus quer salvar a todos, porque o amor de Deus alcança a todos. Para ilustrar isso e terminar esse ponto, imagine você tendo 2 filhos. Eu tenho certeza que eu tenho 2 filhos, eu posso falar isso com propriedade. Eu faço de tudo para providenciar tudo que eles precisam. Em todos os sentidos. Por quê? Porque eu os amo. Então eu quero vê-los bem. Quero suprir suas necessidades. Quero que eles estejam bem. Que eles sejam felizes. E se eu os amo nas coisas mínimas do dia a dia, imagine se eles 2 estivessem numa situação de vida ou morte, correndo um risco de vida, e eu pudesse salvar os 2. Será que eu ia simplesmente dizer: eu vou salvar esse, e esse aqui eu não quero salvar, eu vou rejeitar, e ele vai ser condenado ao inferno por toda a eternidade, porque eu não o amo, eu só amo esse? Deus não é assim. Só que as pessoas é que não querem ser salvas, não querem ser alvo do amor gracioso de Deus para obterem a vida eterna. Então eu falei tudo isso para a gente compreender o tipo de amor de Deus. Irmãos, Deus nos ama tanto, e a Bíblia diz que Deus é amor. Depois você lê 1 João capítulo 3 e capítulo 4, para você compreender isso melhor. Lá fala de maneira maravilhosa sobre o amor de Deus. Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é. E Deus nos ama tanto, e a maior prova do seu amor
foi que ele enviou o seu único filho ao mundo para morrer por nós, pecadores, pessoas que por natureza eram inimigos de Deus, que blasfemavam de Deus, que não estavam nem aí para Deus. Jesus morreu por um mundo que estava em inimizade com ele, que o rejeita, que o tratou mal. A maior prova disso é quando nós vemos Jesus ali sofrendo na cruz do Calvário. E os religiosos e as outras pessoas blasfemando de Cristo e dizendo: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Tu não és o Messias? Desce da cruz e nós creremos em ti. E mesmo assim, Jesus estava morrendo por essas pessoas. No momento que Jesus, só para ilustrar o tamanho do amor de Deus por nós, para a gente compreender, isso é muito importante. No momento que Jesus estava sendo preso, chegou aquela escolta de soldados para prender a Jesus, e Pedro saca da espada, corta a orelha de um soldado. O que Jesus faz? Jesus podia ter batido palmas e aprovado: é isso mesmo, Pedro, é isso aí, eles estão nos prejudicando, estão fazendo mal, devia ter cortado a cabeça. Mas Jesus não fez isso. Jesus estendeu a mão e restaurou a orelha do soldado, que veio para prendê-lo. Judas, que o traiu naquele momento, quando Judas chegou para beijá-lo, para identificá-lo como o Messias, o que foi que Jesus falou para ele? Amigo, a que vieste? Quem é que vai chamar de amigo alguém que está te traindo, que está acabando de te trair? Se fosse um de nós, o que a gente ia fazer com uma pessoa que a gente andou 3 anos junto dela e ela nos traiu e nos entregou para a morte? A maioria de nós ia, no mínimo, sentar uma mãozada, no mínimo, ou fazer algo pior, de tanta raiva, de tanta ira, ia devolver na mesma moeda. Jesus não fez isso. Jesus, ali na cruz do Calvário, e dizendo, orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Orando por perdão para pessoas que eram seus inimigos e que o estavam matando. Se fosse qualquer outra pessoa ali, nunca ia dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer outra pessoa ali provavelmente ia dizer: Pai, manda descer fogo do céu e mata esses miseráveis. A maioria das pessoas ia pedir isso. Essa que é a verdade. Mas o amor de Deus, ele não é assim. E a morte de Cristo prova isso. Porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo inimigos de Deus. Pessoas ímpias e que viviam no pecado. E mesmo assim ele se entregou por nós e foi até o fim e deu todo o seu sangue em sacrifício para nos salvar. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa maldade. Esse é o amor de Deus, irmãos. Deus ama as pessoas, não porque elas merecem. Deus ama porque é da sua natureza amar. Não é porque elas fizeram algo para merecer. Não é porque elas são pessoas boas. Ele ama porque Ele é amor. É um atributo dele, vem da sua essência. Isso emana dele, isso é natural, isso flui dele. Não tem como ser de outro jeito. Deus ama a humanidade. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus também não castiga e não aplica a justiça, porque vai chegar um momento em que aqueles que rejeitaram o amor de Deus serão alvos do juízo de Deus. Porque não aceitaram a misericórdia e preferiram continuar nos seus pecados. Mas eles nunca vão poder dizer
Deus não os amou, que Deus não estava nem aí para eles, que Deus não fez nada por eles. Então esse é o amor de Deus. E aqui nesse texto fala, no versículo 48 nós vemos ele dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito aqui é no sentido de que você tem que buscar o máximo possível atingir essa perfeição de Deus, mesmo sabendo que a gente nunca vai atingir isso aqui nessa terra. Esse deve ser o nosso alvo. Nós devemos olhar para esse amor grandioso e perfeito de Deus e ter isso como meta. E dizer: eu quero isso para mim. Eu quero ser assim. Eu quero amar desse jeito. Eu quero ser o melhor que eu puder. Assim como é o meu Deus. Essa é a característica de um filho de Deus. É assim que um filho de Deus é. É assim que ele deve ser. Aí, irmãos, entra na questão de por que Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. É justamente por isso, porque se Deus é amor, se Deus ama os inimigos, se Deus ama todas as pessoas, nós devemos ser parecidos com Ele. Nós devemos amar as pessoas também. Lá em Lucas 6,31 diz assim: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas 6,31. Essa é a grande regra do Evangelho. Aquilo que você gostaria que fizessem por você, faça pelos outros. Essa é a vontade de Deus. O que é o amor, resumindo de uma maneira assim, para ser bem prático? Faça pelas pessoas tudo aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Assim como você cuida de si mesmo, das suas necessidades, daquilo que você precisa, olhe para os outros e tente, na medida do possível, suprir na vida delas aquilo que você gosta de ter, aquilo que você precisa. Procure fazer por elas também. Até mesmo por aqueles que são seus inimigos. Até mesmo por aqueles que te odeiam, que te fazem mal, que falam mal de ti, que tentam te prejudicar, que não gostam de você. Ame-os. Faça o bem por eles. É o que Jesus diz claramente aqui. Ore por aqueles que te perseguem. Tenha atitudes corretas para com ele. Faça por ele aquilo que ele não faz por você. Porque nós devemos agir, irmãos, de acordo com a nossa natureza e não pelo que o outro é. Porque tem gente que pensa assim: se alguém me prejudicar, eu prejudico ele também. Mas aí você está se tornando igual a ele. Se você é filho de Deus, você precisa agir como filho de Deus. Se alguém te prejudica, você não devolve o mal com o mal, você devolve o mal com o bem. É assim que nós vencemos o mal. Se alguém não te ama, você ama. Se alguém te rejeita e te trata mal, você procura tratar bem. E se tiver oportunidade, abençoa, serve, faz o possível por aquela pessoa. Isso é amar. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O amor ao próximo é um sinal de que a pessoa é de Deus. Muitas pessoas dizem, eu quero seguir a Jesus, eu sou de Deus. Um dos grandes sinais que você é de Deus é quando você ama o seu irmão. Isso é um sinal de que você não permanece na morte. Em João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, pelo fato de vos amardes uns aos outros. A vontade de Jesus, veja que interessante, a vontade de Jesus é que o mundo, ao olhar para nós, a igreja, e vendo a maneira como nós nos amamos, eles possam dizer: verdadeiramente esse povo é um povo de Deus. Verdadeiramente esse povo segue a Jesus. Porque olha como eles se amam. Infelizmente nós sabemos que
A teoria é linda, mas a prática, infelizmente, não é muito assim. Muitas vezes o que está acontecendo é que as pessoas olham para aqueles que dizem que são cristãos e veem neles o contrário do que é amor. Veem eles agindo com desprezo, com inimizade, com brigas, com intrigas, com fofocas, com maledicências, com invejas, tudo que não presta, tudo que tem no mundo que não presta. Às vezes as pessoas que se dizem cristãos estão fazendo a mesma coisa. Mas aí nós queremos chegar para as pessoas, pregar o evangelho para elas e dizer: se convertam para Jesus. É muito arriscado a gente ouvir a seguinte resposta: para que eu vou me converter? Para ficar como você? Que trata mal os outros, que não ama as pessoas, que é invejoso, que é fofoqueiro, que briga, causa intriga, que não está nem aí para ninguém, que só se preocupa consigo mesmo. É para isso que eu vou me converter? É para isso que eu vou ser cristão? Porque o nosso testemunho, irmãos, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Você pode passar o ano todo querendo evangelizar seus colegas de trabalho, mas se você não demonstra que é cristão, eles nunca vão acreditar na tua pregação. Nunca. Pelo contrário, eles vão ver em você motivos para não ir para a igreja. Então nós temos que tentar mudar isso na nossa vida. Versículo 46 diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Em outras palavras, meus irmãos, desculpe, o mundo ama. As pessoas incrédulas também amam. Só que o incrédulo, ele ama aquele que o ama também. Ele faz o bem àquele que faz o bem a ele também. Se a pessoa tiver consideração com ele, ele tem consideração para com a pessoa. Se não tiver, ele não tem. Se o tratar bem, ele trata bem. Devolve na mesma moeda. É assim que os incrédulos agem. Por isso que Jesus disse: se vocês amarem só aqueles que vos amam, o que vocês estão fazendo demais? O mundo é assim também. Se você saudar só aqueles que você gosta, o que você está fazendo demais? Saudar aqui é no sentido de cumprimentar, falar com a pessoa. Os israelitas, eles tinham o costume de saudar com a palavra shalom, declarando a paz de Deus sobre a vida da pessoa. Não era simplesmente um oi, era uma maneira de declarar a bênção de Deus, de desejar a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Mas infelizmente nós vemos que o que acontece muitas vezes é que nós que somos cristãos estamos seguindo essa mesma regra. Amamos aqueles que nos amarem. Se fizer o bem a mim, eu faço o bem também. Se me tratar bem, eu trato bem. Se me destratar, eu destrato. Se falar esse tanto comigo, eu falo esse tanto. Devolvo na mesma moeda. Esse é o pensamento do mundo. O cristão é aquele que vai além, irmãos. Ele tem algo a mais que o mundo não tem. O mundo, ele se nivela nesse nível de devolver aquilo que recebe. O cristão não. Ele está num nível maior. Ele dá aquilo que ele não recebe dos outros. Ele dá aquilo que ele recebeu de Deus. O amor que ele recebeu de Deus no coração, é isso que ele entrega para os outros, independente do que os outros fazem com ele. Nós devemos ser assim, irmãos. Se alguém nos trata mal, trate bem. Se alguém não quer falar com você, fale com ela, se você tiver oportunidade. Se alguém não quer te ajudar, mas quando você tiver oportunidade, ajude. Ainda que você estava no fundo do poço e a pessoa podia te ajudar e não fez nada por você, no momento que ela precisar, você chegue lá e ajude.
Não para passar na cara, mas para mostrar que você ama, que você é cristão. Essa é a vontade de Deus. Amar os inimigos, amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Infelizmente nós vemos nas igrejas muitas vezes pessoas que não falam com as outras, pessoas que têm inimizade com outras, pessoas que não tratam bem as outras, mas que se consideram irmãos cristãos, mas tratam mal às vezes por causa de uma besteira que a outra pessoa fez ou deixou de fazer e nem sabe mais o que, nem lembra mais de nada. E as pessoas ficam guardando rancor, amargura, não perdoa. Existem pessoas na igreja que só amam aqueles que concordam com o que ele faz ou com o que ele pensa. Se a pessoa tiver um pensamento diferente do dele, eu já não amo, já não trato bem, já não quero conversa. Se discordar de mim, não quero saber, não quero andar junto, não quero nem comunhão. Muitas pessoas agem desse jeito dentro das igrejas. Nós vimos um grande exemplo disso no ano passado, nas eleições. Quantos irmãos não brigaram por causa de discordância política? Ah, você não vota no meu candidato não? Pois eu não quero conversa com você. Você é um idiota, você é um alienado. Eu não gosto de você, não quero saber de comunhão contigo. Isso aconteceu com muitos cristãos, entre aspas. Isso é amor? Isso é cristianismo? Nós devemos amar, irmãos, para finalizar. Nós devemos amar as pessoas, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa que ela é, ou do que ela faça, ou do que ela deixou de fazer. Ame. Ainda que ela tenha se tornado um inimigo seu, alguém que quer te fazer mal. Ame. Por quê? Porque se você é filho de Deus, essa deve ser uma característica sua, minha, de amar até mesmo os inimigos. Porque Deus é assim. Jesus é assim. E Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. A gente não deve se nivelar pelo nível do mundo. A gente deve ser parecido com Deus. Todos os dias, irmãos, eu afirmo isso com certeza. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós entristecemos a Deus. Todos os dias nós fazemos ou deixamos de fazer algo que desagrada a Deus. Mas mesmo assim Deus continua nos amando. Deus continua nos abençoando. Deus continua providenciando as nossas necessidades. E quando nos voltamos para Ele em arrependimento, Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Não importa o que a gente fez, como Ele fez com Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Jesus fez o quê? Perdoou ele e disse: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Muitos de nós, quando alguém nos faz mal e nos prejudica, o que a gente faz? Eu não quero mais saber de conversa com você. Pisou na bola comigo, você está sujo comigo agora pelo resto da vida. Jamais eu quero saber de conversa contigo, de comunhão contigo, de aliança contigo, nada. Você não tem mais nenhum tipo de oportunidade comigo. A porta para você aqui se fechou. Independente da pessoa estar arrependida ou não, às vezes a gente age assim. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver o amor nas nossas vidas, que eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu digo isso por experiência própria. Muitas pessoas, mesmo dentro de igrejas, eu não estou falando daqui especificamente, muitas pessoas que eu considerava irmãos, já fizeram coisas comigo que eu não esperava nem de um incrédulo. Isso acontece nas nossas vidas. Mas nós devemos amar. Porque se nós somos filhos de Deus, essa deve ser a nossa característica. Porque João disse bem claramente: aquele que não ama, não conhece a Deus. E se alguém não ama o seu irmão a quem vê,
Como vai amar a Deus a quem não vê? Depois você leia 1 João capítulo 3 e 4 e medite que você vai compreender essas coisas melhor. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.